Fala galera do pedal, tudo bem? Pensando em comprar uma bicicleta usada, mas não sabe como avaliá-la? Este vídeo é o vídeo certo para vocês. Vamos ver como avaliar uma bicicleta usada. E sim, esta bike do vídeo é uma bike usada, fabricada em 2017, comprada por mim já há algum tempo e que se encontra em excelente estado. Bom, primeiramente, como qualquer outro item usado, é importante verificar a procedência, não é mesmo? Então, exijam nota fiscal. Poxa, mas nota fiscal de bicicleta todo mundo tem? Não, a realidade não é essa. Poucas pessoas guardam as notas fiscais das bicicletas. Então, nestes casos, a minha sugestão é verificar se existe algum registro de roubo ou furto da magrela. Geralmente, o número de série, o chassi da bicicleta vai se encontrar aqui, ó, na parte inferior do quadro, na região do movimento central. E com este número em mãos, vocês podem fazer consultas, consultar plataformas como o Bike Registrada, o Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, algumas páginas de secretarias de segurança pública também disponibilizam esse serviço, ok? Não vamos facilitar para a bandidagem. E fica a dica, anotem os números de séries de suas bicicletas, tá? Para evitar que, em caso de furto ou roubo, elas sejam comercializadas aí pelos delinquentes. Muito bem. Agora, tratando dos aspectos técnicos da bicicleta, iniciando pelo quadro. O quadro, como vocês já sabem, mas vale a pena repetir, não custa repetir, o quadro tem tamanho, não é? Então, de acordo com a estatura do ciclista, vai existir um quadro de altura compatível. Então, no caso aqui, este quadro é um quadro de 17 polegadas. Como eu sei? 17 é a medida do eixo do movimento central até a abraçadeira. Isso define a altura de um quadro de mountain bike. Poxa, mas não é o aro? Não, não é um aro, meu amigo. 26, 27,5, 29 é o tamanho do aro ali, da roda. Não é o tamanho do quadro, ok? Então vocês podem buscar aí na internet quadro ideal para a minha estatura. Eu tenho 1,71 m, esse quadro de 17 polegadas é super ok para mim. Evitem quadros muito distantes da altura ideal, ok? Do tamanho ideal. Falando agora sobre o material do quadro. Os quadros geralmente são fabricados em aço, alumínio e carbono, perfeito? E ligas, né? Bom, em relação ao carbono, eu recomendo que vocês pesquisem muito antes de comprar um quadro de carbono. Por quê? Carbono é um material bastante complexo. Sofre delaminações com o tempo, essas delaminações podem estar ocultas. Cuidado com o quadro de carbono que já foi repintado, muito cuidado, tá? O carbono, para vocês terem uma ideia, todo componente fixado, preso a um quadro de carbono, precisa ser preso com um torque específico. Então o ideal é que o proprietário de um quadro de carbono tenha torquímetro. Será que o anunciante do quadro de carbono aí tem torquímetro? Já usou torquímetro na bike dele? Para colocar a caixa de direção, movimento central, abraçadeira, etc. Complicado, né? O simples fato de um conduíte roçar repetidas vezes na lateral de um quadro de carbono pode provocar danos estruturais. Então carbono é complicado, tem que ficar atento. Não estou dizendo para você não comprar, compre, mas se informe bastante antes. Em relação ao quadro de alumínio e de aço, a gente vai fazer uma inspeção geral em busca de amassados, trincas, rachaduras, e existem alguns pontos críticos. Um deles é a região do cabeçote, especialmente aqui embaixo. Aqui não é trinco, tá? Podem ficar tranquilos. Aqui é sujeira mesmo, não é nenhum trincado. Região aqui do canote, onde o canote encontra o quadro, a abraçadeira, este triângulo. Região do movimento central e as junções. Esta parte interna aqui do quadro e aqui também, porque às vezes com o câmbio desregulado a corrente escapa para dentro e acaba realmente moendo aqui o material, usinando todo o alumínio, tá bom? Então fiquem atentos a esses detalhes. Em relação aos componentes, vamos lá. Sistema de transmissão, formado basicamente por cassete ou catraca, câmbios, corrente, pé de vela, coroas, passadores. O que vocês têm que entender? Que este sistema, por trabalhar em conjunto, por ser um sistema, ele se desgasta de forma simultânea. E a primeira pecinha que denuncia o desgaste é a polia do câmbio traseiro. Aqui está o câmbio traseiro, ele possui duas polias, uma superior e uma inferior, não é isso? A polia inferior é mais fácil de ser verificada porque a gente consegue movimentar a gaiola aqui do câmbio. Percebam que a polia é formada por dentes, não é? Esses dentes possuem cristas.
As cristas, quando elas estão assim planas, isso é indício de que a relação está muito boa, ok? Pelo menos em termos de estado de conservação, de tempo de uso, melhor dizendo. Se essas cristas adquirirem um aspecto pontiagudo, é sinal de desgaste, como uma barbatana de tubarão, sabe? Uma barbatana de tubarão. Esse mesmo desgaste ele vai ser denunciado aqui nos pinhões, não em todos simultaneamente, porque a gente não usa todos os pinhões ao mesmo tempo e com a mesma frequência. E também nos dentes da coroa. O que acontece? A polia, por ser uma peça geralmente fabricada em material plástico, ela desgasta primeiro e por isso denuncia o desgaste da relação em primeiro lugar. Então, atenção à polia traseira, ok? O câmbio traseiro também merece alguns cuidados. Uma inspeção visual em busca de pancadas. Por quê? Uma pancada mais forte pode provocar o desalinhamento do câmbio, desalinhamento da gaiola em relação ao corpo do câmbio e até o desalinhamento da gancheira, essa pecinha que conecta o quadro ao câmbio. E pode ser um probleminha especialmente em quadros muito específicos, em que a gancheira é diferente, não é fácil de encontrar, ok? Muito bem. Partindo aqui para a região do pé de vela, nós temos o movimento central, né, que é aquela peça que vai dentro do quadro, onde o pé de vela é conectado. Esse movimento central pode apresentar folgas, então basicamente a gente vai segurar aqui e movimentar para frente e para trás em busca de folgas no movimento central, tá? Não desejamos folgas. O câmbio dianteiro é uma peça bem simples, bem mais simples que o câmbio traseiro. Não requer muitos cuidados assim na verificação, basicamente a gente vai ver se ele está trabalhando, ok? Partindo aqui para o cockpit da bike, passadores, alavancas de marcha. O ideal é que você suspenda a roda traseira. Bom, o ideal é dar um rolê com a bicicleta, né? Mas não sendo possível, suspenda a roda traseira, gira o pé de vela e efetue a troca de marchas. Uma raspadinha ou outra pode acontecer porque afinal nem todo mundo sabe regular o câmbio da bicicleta. O que a gente não quer é a ausência do clique. Ó, não sei se é possível ouvir. O clique tem que acontecer. Quando o passador não está legal, não está bom, a alavanca trabalha, ela vai até o final, mas não engrena. O passador não engrena na, digamos, né, entre aspas, na marcha correta. Tá? Então é isso. Partindo agora para o sistema de frenagem, hoje impera aí o sistema do freio a disco. Eu particularmente tenho muita saudade do V-Brake, que me encantava. Para mim o encanto da bicicleta é como um equipamento tão simples pode ser tão eficiente. E hoje a bicicleta está ficando muito complexa, né? Muito tecnológica, menos simples do que deveria no meu entendimento. Mas basicamente o que nós vamos analisar: folga na manete ou no manete. Até hoje não sei se é feminino ou masculino, ouço das duas formas, mas eu falo o manete. Então, folga no manete, tem um pivôzinho assim com calço aqui, ó, pivô que prende o manete ao corpo, tem um calcinho que vai se desgastando, apresentando folga. Agora, folgas mínimas, normais, tá? Tudo ok. Não pode ter muita folga. Sistema de freio hidráulico. A gente tem que correr atrás de vazamentos, observar aí vazamentos. Por quê? Esse sistema é formado por diversos retentores, ou diversos retentores integram esse sistema e o fluido tende a escapar por onde há ressecamento. O que eu sugiro? Pressionem o manete por um tempo, forcem ele um pouquinho para provocar aí aumento da pressão interna aqui do sistema. E em seguida vamos correr atrás de possíveis vazamentos, ao toque e também visual, né? Então, a gente vai até a pinça para facilitar, tá aqui pertinho de mim. Eu vou aqui para a pinça dianteira, né? Vou verificar tudo sequinho, bonitinho, ok? Estou pressionando aqui o manete, ó, dianteiro, nenhum sinal de óleo. Pastilhas, no sistema a disco é difícil verificar a pastilha porque ela fica interna lá, mas a pastilha não é um problema, você pode substituí-la. Às vezes a pastilha ela está com pouca perda de material, porém está contaminada, às vezes é melhor já substituir também. Disco, percebam que onde a pastilha encosta, o disco fica mais limpinho aqui, ó, né? Com o tempo vai acontecendo a perda de material. Isso pode ser um indício de que a bicicleta foi pouco ou muito utilizada. Vai se formando um degrau aqui, ó. Isso aqui vai, né, o sulco aqui vai afunilando, vai afinando o disco, e isso pode evidenciar um sinal de desgaste da bike como um todo também, né? Um disco muito fino é sinal de que a bicicleta foi muito utilizada. Prosseguindo, cubos. O cubo não tem muito mistério, né?
se a roda vão averiguar se a roda está girando direitinho e se existem ou não folgas. Um pouquinho de folga, fazendo esse movimento aqui, né, nós vamos verificar a folga aqui, interna do cubo. Um pouquinho de folga é aceitável, é tolerável, até porque nesses sistemas esferados, como o desse cubo, basta você fazer um simples aperto, um ajustezinho e a folga é eliminada. E nos sistemas rolamentados, é só efetuar a troca do rolamento. Não é algo caro de se fazer, tá bem? Aros. Em relação aos aros, vocês podem suspender a bicicleta, girar a roda e observar se o aro está desalinhado. Também não é algo grave, fácil de ser corrigido, porém se for um desalinhamento muito severo, pode ser que a bike tenha sofrido uma pancada, comprometendo o aro. E aí fica a lógica, né? Se for um aro muito caro, que faz diferença para você que está adquirindo a bicicleta, isso pode ser um problema. Se não, substitui o aro e bola para frente. Pneus, mesma coisa. Se for um pneu muito sofisticado, talvez algum defeitinho possa ser um problema para você que está adquirindo a bicicleta. Existem pneus para todos os bolsos, para todos os gostos. Pneus um pouquinho mais sofisticados como esse, eles têm a parede bem fina, tá? Eles têm uma performance superior, mas são mais suscetíveis a rasgos. Faça uma inspeção pela lateral do pneu, claro. Obviamente que a gente vai verificar o estado geral aqui dos cravos, né? Se estão inteiros, se o pneu não precisa ser substituído. E faça uma inspeção visual, porque às vezes o pneu desfia, como um tecido mesmo, ok? Comprometendo a integridade do material. Caixa de direção. Caixa de direção pode apresentar folgas, na verdade não pode, né? Porque é uma questão de segurança. O ideal é que não tenha folgas. Mas muitas vezes as folgas não estão necessariamente na caixa de direção, no desgaste dos componentes da caixa, mas na fixação incorreta do avanço, né? Esse sistema headset, a pessoa precisa fixar direitinho. Tem gente que aperta aqui primeiro e depois aqui, o que está errado. Tem um jeito certo de afixar e muitas vezes o sistema fica com folgas. Para verificar a folga é bem simples. A gente pressiona o manete esquerdo aqui da roda dianteira, né? Mantendo ele pressionado, a gente vai segurar o quadro com parte da mão e o cabeçote com a outra parte e fazer esse movimento para frente e para trás. Tá? Se houver folga, você vai sentir aqui na mão. Lembrando que, na maioria das vezes, é só uma questão de aperto. E, por fim, vamos falar sobre suspensão. Olha, suspensão é uma peça de difícil avaliação, especialmente quando se trata de suspensões mais sofisticadas. Mas o que eu vou dizer aqui, em linhas gerais, vai servir para qualquer suspensão. Lembrando, basicamente nós temos no mercado o sistema de molas, elastômero já não existe mais, é um sistema muito antigo, molas, ou seja, só há mola. Então não é nem suspensão, na verdade, né? Porque suspensão é mola mais amortecimento. Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Mola e óleo, ar e óleo. Tá? Ar e óleo sendo as mais complexas, exigem um cuidado maior, mas o que eu vou dizer aqui agora serve para todas elas. Claro, uma inspeção visual, porque quem usa mountain bike como mountain bike sobrecarrega bastante a suspensão. Então, uma inspeção visual para ver se está tudo ok. Vamos atrás também de vazamentos, né? Aqui a gente tem um cartucho hidráulico dessa suspensão, então vou ver se está tudo sequinho, se não está vazando, né? Sinal de que os retentores, os anéis de vedação estão todos ok. Vamos aferir aqui a condição dessa borrachinha. Aí você pode dizer, não, mas é só uma borrachinha, se tiver com problema eu troco. Vai ver o valor. Dependendo do modelo da suspensão, o kit de reparo pode custar muito caro. E a mão de obra geralmente não é barata quando se trata de suspensões mais sofisticadas. Então aqui no caso, ó, tudo ok, bonitinho, inteirinho. Essa parte da suspensão chamada bengala, ela denuncia muito o desgaste da suspensão. Então a gente vai olhar o aspecto geral. Ó. Aqui não tem nenhuma ranhura profunda. Quando a suspensão apresenta folgas severas, a gente vai perceber um desgaste excessivo desse lado aqui, ó. Até no tato, às vezes você percebe uma depressãozinha, tá? Então, fiquem de olho a isso. No mais, vamos testar o funcionamento da suspensão, não é isso? A suspensão, ela tem que ir, quando está solta, né? Quando ela está solta, ela tem que descer e subir. Descer e subir. Cuidado com o final de curso. Final de curso, ela desce até o final. Ela não desce até o final. Ela desce até um determinado ponto e quando a gente alivia o peso, ela sobe.
não é isso? Se a sua suspensão, a suspensão da bicicleta que você está analisando, possui sistema de travamento como esta, vale a pena fazer o teste da trava. No caso aqui nós temos uma trava remota, acionada à distância. Existe o sistema de trava no ombro, que a gente gira aqui. Alguns modelos de suspensão, que tem uma espécie de pistão aqui, é um cartucho que lembra um pistão, um amortecedor igual de porta-malas de carro assim, é um sistema muito problemático, tá? E geralmente ou a suspensão fica totalmente travada ou a trava deixa de funcionar. Então, no caso aqui ela é remota, ó, travei e travou direitinho, soltei, suspensão trabalhando. Por fim, vamos verificar a folga na suspensão. Manete esquerdo aqui pressionado, travando a roda dianteira. Parte da mão na bengala aqui, ó, é outra parte no corpo da suspensão. Movimento para frente e para trás com a roda travada. Vocês vão perceber a folga. Folgas mínimas podem existir, folgas severas não. Questão de segurança, tá? Basicamente, essas são as dicas que eu trouxe para vocês. Espero que esse conteúdo possa ajudá-los na aquisição de uma bicicleta usada. Se curtiram o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deem um joinha, ativem o sininho. Até o próximo vídeo e boas pedaladas para vocês. Valeu!